A seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo de 2006 até hoje é lembrada como sendo uma seleção de grandes craques, né? Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Adriano. Mas essa seleção funcionava mesmo dentro de campo? Como é que ela jogou a Copa do Mundo? Como é que ela acabou sendo eliminada pelo time da França? Tá? Uma Itália campeã do mundo, a última vez que nós vimos um time italiano forte o suficiente para levantar esse título, e uma final que ficou marcada pela cabeçada do Zidane no Materazzi. Hoje vamos falar da Copa do Mundo de 2006. Vem com a gente no meio de campo. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Meio de Campo, o futebol e sua história. Eu sou Diego Ambrosini, estou aqui com o Idelber Avelar. Idelber, hoje vamos falar da Copa do Mundo de 2006, na nossa série sobre Copas do Mundo. Bom dia, como é que estamos Bom aí? dia, Diego, boa tarde, boa noite aos ouvintes, espectadores. Pois é, a Copa de 2006 ela é uma Copa que me é muito cara, porque eu acompanhei muito de perto na época, escrevi sobre ela depois, tenho uma leitura de como o Brasil jogou, onde ele errou, e é uma Copa muito particular em vários sentidos, né? Ela é uma Copa em que todos os sul-americanos perdem no momento em que enfrentam o primeiro europeu no mata-mata. Ela é, pela primeira vez desde 82, uma Copa sem sul-americanos nas semifinais. Ela é uma Copa em que um time talentosíssimo da França perde uma final para a Itália, a mesma final que eles haviam feito na Eurocopa de 2000 e que a França havia vencido. É a Copa em que o Filipão leva Portugal às semifinais, então tem muito para dizer sobre esse evento, né? Vamos lá com você para começar, então, sobre os antecedentes da Copa. Vamos lá, vamos falar sobre a escolha, né, da sede, como a gente costuma começar esses episódios relembrando um pouquinho essa parte política, né, do evento. Nesse caso, a Copa de 2006, a escolha foi feita num congresso da FIFA em 2000, né, em julho de 2000, e havia 4 candidatos, então não foi uma escolha consensual, né, houve disputa. Estavam disputando ali a Alemanha, que acabou sendo a escolhida, como todo mundo sabe, né? Inglaterra também, Marrocos e África do Sul. O Marrocos ele foi eliminado logo na primeira rodada, não teve, acho que teve um único voto, se não me engano. A Inglaterra, que tinha uma disputa com a Alemanha por ser a sede europeia, ela não resiste, acaba eliminada na segunda rodada e fica então a rodada final, né, entre Alemanha e África do Sul. E foi uma escolha um pouco controversa, digamos assim, né? Nada acabou ficando comprovado, mas sempre houve ali suspeitas, né, de que tivesse havido algum tipo de corrupção, de favorecimento, de clientelismo. Considerando, né, a FIFA, nessa época presidida pelo Sepp Blatter, todo mundo sabe mais ou menos, né, como é que foi a carreira do Blatter na FIFA, né? Então as suspeitas são fortes, mas nunca nada ficou comprovado. No fim das contas, a Alemanha acabou vencendo por um único voto, por 12 votos a 11. A Alemanha foi escolhida. Os europeus tinham a impressão, né, de que depois da Copa de 2002 na Ásia era o momento de retornar para a Europa, a sede. A Alemanha acaba escolhida, a África do Sul é preterida, mas recebe logo depois o direito de organizar a Copa seguinte, em 2010. E a Alemanha consegue fazer uma Copa que, de certa forma, ela representa ali para os alemães um símbolo, né, dessa Alemanha reunificada. A reunificação acontece em 90 e tem passa para o mundo, né, a imagem de uma Alemanha que funciona e que também está em paz consigo mesmo. Isso a gente pôde ver durante o torneio, né? Foi um torneio em que, fora de campo, né, nos fanfests, né, nos parques onde as torcidas ficavam, foi um torneio de muita comemoração, celebração, né, um torneio que passou sem maiores incidentes.
tá? Mas dentro de campo, aí agora a gente vai passar a falar um pouquinho do nosso café, né? Pão com manteiga, nosso feijão com arroz, que é a parte dentro do campo. Foi uma Copa que ficou marcada em grande parte, né, Idelber, por atuações defensivas fortes, poucas atuações memoráveis dos ataques. As equipes, no geral, jogavam num 4-4-2. Não foi uma Copa que teve grandes inovações táticas, né? A gente vai falar um pouquinho de vários times, a gente vai ver como, na maior parte, cada time, todos os times jogavam num 4-4-2. Vamos falar, obviamente, da França, da Itália campeã, né, destacar um pouco a Alemanha, Portugal, que acaba chegando na semifinal. Mas vamos começar falando da seleção brasileira, né, antes de falar desses outros. E agora eu vou te passar a palavra. Como é que era essa seleção, Ideia? Uma seleção que até hoje, nas discussões internéticas, ela é tida como um time, um celeiro de craques, né? Um time que seria imbatível, pelo menos no papel, com esse quadrado mágico, como ficou conhecido aí os 4 jogadores que eu mencionei na abertura, mas dentro de campo o time não funcionou, né, Idel? E sobretudo nas quartas de final. Não funcionou claramente, porque é um fenômeno, aliás, antes da gente começar com a descrição do que aconteceu, um fenômeno interessante sobre a Copa de 2006 é que existe uma nostalgia da seleção brasileira de 2006, que a gente vê na internet, no Instagram, no Facebook, nos grupos de futebol, e que não corresponde com a realidade, né? É bastante bizarro esse fenômeno da nostalgia de uma coisa que nunca aconteceu, que é a grande seleção de 2006. Ela não foi uma grande seleção. Ela tinha grandes jogadores, o que é diferente, né? Então, a primeira coisa que eu observo ali é o seguinte: reitera-se em 2006 a mesma coisa que tinha acontecido em 74 e em 98, que é o Brasil recorrer a um técnico que havia sido campeão do mundo e que, baseado nesse prestígio de uma Copa do Mundo vencida anteriormente, volta para um segundo ciclo. No caso do Zagallo, já era a terceira Copa, né, que ele dirigia a seleção em 98. E em um momento em que esse técnico já está claramente defasado. Voltaria a acontecer em 2014 com o Filipão. Né? É mais ou menos aquela dinâmica do torcedor de futebol que não consegue entender que o tempo passou. Né? Então, para dar o exemplo do meu clube, assim, no Galo tinha gente pedindo que, em 88, que o Reinaldo fosse desaposentado e voltasse. Em 2014, tinha gente querendo que o Marques voltasse. Em 2021, 2022, tinha gente querendo que o Diego Tardelli voltasse. É como se o tempo não passasse, né? E a Copa de 2006 foi um lembrete, mais um lembrete, como havia sido 74, como havia sido 98, mais um lembrete de que o tempo havia passado. E o Parreira era um técnico defasado. Essa é a última Copa antes do guardiolismo. Vamos lembrar, né, que em 2006 o Guardiola assume o Barcelona e tem um impacto imediato. O Barcelona começa a ganhar tudo. O tipo de jogo que é jogado ali no Barcelona passa a ser paradigma para o futebol a partir daquele momento, mas nessa Copa ainda não havia aparecido Guardiola como técnico do Barcelona A, né? Como você disse bem, uma Copa que tende ao 4-4-2, é uma Copa em que os sul-americanos são derrotados sempre que aparece um europeu no mata-mata. Nenhum sul-americano passa por nenhum europeu no mata-mata dessa Copa. E o Brasil joga, basicamente, todos os jogos que valem, que são os 2 primeiros, a vitória contra a Croácia por 1-0, depois a vitória sobre a Austrália por 2-0, o terceiro jogo contra o Japão, ele não vale porque o Brasil já está classificado, e o jogo contra a Gana nas oitavas de final, o 3-0 sobre Gana. Essas 3 partidas o Brasil joga com a sua formação, que é a titular naquela Copa, que é Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, Emerson e Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. Eu escalo ela assim no 4-2-4 porque ela jogava basicamente em um 4-2-4. O Brasil está tentando reproduzir a fórmula da Copa de 94, e que era um 4-2-2-2.
em que Mauro Silva e Dunga ficavam marcando aquela coisa do volante brasileiro de contenção, os dois armadores ali na frente, Mazinho e Zinho, Mazinho e Raí, Mazinho e Zinho, e o Bebeto Romário na frente. A ideia do Parreira era essa com o tal quadrado mágico, né? Ter o Emerson e o Zé Roberto como volantes, ter o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho como armadores meia atacantes e ter o Adriano e o Ronaldo como centroavantes, como dois atacantes. Na partida contra a França, depois de a gente reclamar e reclamar que o Brasil não tinha meio-campistas, o Parreira escala o Juninho Pernambucano e tira o Adriano. Ele escala mais um meio-campista e tira um atacante e passa a jogar em um esquema diferente. Perde as quartas de final para a França por 1-0, naquele que é o 1-0 mais contundente da história das Copas, entre duas seleções grandes. O Brasil não passa perto de fazer cosquinha na França. A França não passa perto de perder o controle do jogo em nenhum momento. E o que é, em primeiro lugar, curioso nessa escolha do Parreira é que depois ele não aceitou reconhecer que havia havido um erro. A trajetória da escalação da seleção brasileira naquela Copa te leva à conclusão inexorável de que houve um erro. Ou o Parreira errou ao escalar o Juninho Pernambucano, um meio-campista a mais, tirando um atacante contra a França, ou ele errou ao não treinar essa formação antes, porque ele nunca havia jogado com Emerson, Zé Roberto, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, que foi o que ele usou contra a França. O Brasil chega para essa Copa, então, com um técnico em segundo ciclo, já defasado em relação ao ciclo em que ele havia sido campeão do mundo. E chega, mais uma vez, tendo vencido a Copa das Confederações, que é uma espécie de maldição para a seleção brasileira, né? O Brasil ganhou realmente. várias dessas competições, ganhou de 2013 e deu vexame em 14, ganhou de 97, perdeu a final de 98 daquele jeito, e o Brasil ganha a Copa das Confederações de 2005, pouca gente se lembra disso, derrotando a Alemanha e dando um baile na Argentina. Eu acho que o baile na Argentina, na final, as pessoas se lembram mais ou menos. Mas o Brasil, além do baile na Argentina, o Brasil vence a Alemanha por 3-2, vence muito bem, vence dominando o jogo. A Alemanha precisou de um pênalti meio mandrake para conseguir o segundo gol. O Brasil é amplamente dominante na Copa das Confederações. Detalhes importantes sobre a diferença entre os times que jogam a Copa das Confederações e o time que joga a Copa do Mundo de 2006. Na Copa das Confederações, o Brasil joga com o Cicinho e com o Gilberto nas laterais. E isso faz toda a diferença do mundo, porque o Cicinho está voando, na verdade, na semifinal contra a Alemanha, joga o Maicon no lugar do Cicinho. Então, tem dois laterais direitos na Copa das Confederações, Cicinho e Maicon. O Cicinho principal, o Maicon aparece em uma partida. E do lado esquerdo é o Gilberto. São laterais que estão voando, eles estão acostumados a fazer a entrada para o meio, eles não são exclusivamente de beirada de campo, como Cafu e Roberto Carlos. Eles estão, evidentemente, com muito mais fôlego, com muito mais ânimo, com muito mais pilha. E, na Copa das Confederações, o Brasil joga sem a dupla de centroavantes. O Brasil joga com Adriano e Robinho. O Ronaldo não joga a Copa das Confederações. Então, é um esquema bastante diferente, porque o Robinho é realmente um segundo atacante, né? Ele não é centroavante. Na Copa de 2006, o Parreira resolveu experimentar com 2 camisas 9. O Adriano estava muito bem e ele queria dar o recorde de gols em Copas do Mundo para o Ronaldo. Essa foi uma das grandes prioridades da seleção brasileira. Então, para dar a espanada geral, como foi a seleção brasileira naquela Copa, também é preciso dizer que o ambiente era um ambiente de muita arrogância, né? Era um ambiente de muita pompa, de muita festa, com
treinamento aberto para a imprensa, treinamento aberto para a torcida, Ronaldinho Gaúcho fazendo embaixada no Jornal Nacional, especial do Fantástico dentro da concentração, aquela coisa toda, que foi um oba-oba muito criado, claro, como invariavelmente acontece no Brasil, a partir das conquistas de 2002, da Copa do Mundo, e de 2005, da Copa das Confederações, e de 2004, da Copa América. O Brasil vinha numa sequência, porque na Copa América de 2004 também ganhou do time do Bielsa, com aquele uma goleada famoso... também. Uhum. Não foi goleada. Foi aquele famoso gol do Adriano, no último minuto, que levou o jogo para os pênaltis. Em uma partida que a Argentina havia dominado amplamente. A Argentina estava ganhando de 2-1, barato. Era para ter sido uns 3-1, 4-1. E aí, no finalzinho, a Argentina faz umas brincadeirinhas com a bola. O time brasileiro se enche de brios, joga com raiva. O Adriano empata o jogo. E nos pênaltis, o Brasil ganha da seleção do Bielsa na final da Copa América. O que é curioso nessa Copa América é que depois da final, o Parreira dá uma entrevista assim, tipo, ultra, hiper arrogante. Tem que respeitar o futebol, tetracampeão do mundo. Como se a Argentina tivesse desrespeitado o Brasil. Não desrespeitou. Deu umas passadinhas de pé em cima da bola, aos 45 do segundo. Vamos reconhecer isso. O Tevez passou o pé em cima da bola aos 45 do segundo e tal. Mas ele teria que ter reconhecido, pelo menos, que a Argentina foi superior. Que a Argentina dominou amplamente o jogo. E que o Brasil, na raça, ganhou, etc. Mas, assim, falou com a pompa de quem tinha dado um baile. Em 2005, o Brasil realmente dá um baile na Argentina. Aí, sim, dá uma goleada de 4-1. E é um jogo em que Cicinho e Gilberto pintam e bordam pelas laterais. O Kaká dá um show, Robinho dá um show, Adriano dá um show. E aí o Brasil vai para 2006 com essa pompa, né? Então vamos passar rapidinho pelos jogos e eu toco para você de novo. O Brasil vence a Croácia mal, vence por 1-0, gol do Kaká, o famoso gol do Kaká, bonito, né, de fora da área. De fora da área. Uhum. Uma chapada de fora da área, né? Mas o Brasil é claramente um time desequilibrado. Ele é um time desequilibrado, ele é um time cheio de atacantes, com 2 atacantes fora de forma. O Ronaldo estava gordo, né? Bastante gordo, estava acima do peso. Os 2 jogadores de frente não têm cacoete de jogar juntos, são 2 camisas 9 que entram no caminho um do outro, não é como Robinho e Adriano, não é como Bebeto e Romário, em que existe uma sintonia do segundo atacante com o atacante de ponta, né? Com o atacante de referência. Na Copa de 2006, o Brasil joga com 2 atacantes de referência, 2 noves clássicos, né? Ronaldo, muito diferentes entre si, mas ambos camisa 9, Ronaldo e Adriano. O Ronaldinho já está numa fase, já não é o Ronaldinho de 2004, né? Ou 2005, ele é o Ronaldinho de 2006, já ganhou a Champions, já bola de ouro, meio que naquela, né? Numa outra onda, muito mais festeira. E desses 4 atacantes, só o Kaká realmente está correndo e tentando dar combate, tentando marcar a saída do adversário. Isso faz com que o Brasil jogue com um enorme buraco no meio, composto pelo que o Emerson e o Zé Roberto tentam cobrir, correndo desesperadamente. O Zé Roberto é a grande figura do Brasil na Copa, na minha opinião, o melhor jogador, ultra sobrecarregado, porque ele tem que cobrir um espaço enorme, né? O Brasil, assim, vence a Austrália, e para o jogo contra o Japão, o Parreira escala um time alternativo. Ele não tira o Ronaldo, porque ele quer que o Ronaldo marque gols, né? Para chegar perto do recorde da Copa, etc. Mas no Japão, contra o Japão, o Brasil joga com um time um pouco diferente, joga o Juninho, ele não muda a dupla de zaga, mas ele muda as laterais, ele escala o Cicinho e o Gilberto. O Cicinho e o Gilberto têm o seu jogo na Copa do Mundo contra o Japão. O Brasil vence por 4-1 de virada, mas contra Gana volta já o time que ele considera titular.
né? Que é, vamos repetir de novo aqui, a gente depois bota o campinho para o pessoal, o time titular do Brasil na Copa era Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Emerson e Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. Esse é o time que joga contra a Croácia, Austrália e Gana. Contra a França, o Parreira atende ao clamor geral por mais um meio-campista e começa o jogo com o Juninho pernambucano. Nesse jogo, para esse jogo, ele tira o Adriano do time e escala um Brasil completamente diferente. Um Brasil Aí já vira uma espécie de 4-2-3-1, mais ou menos, né? Exatamente. Ele já tem ali um time completamente diferente. O Adriano entra na partida contra a França aos 63 minutos, no lugar do Juninho. Isso mostra, quer dizer, a indecisão do Parreira, né? Você quer jogar com 3 meio-campistas ou você quer jogar com 2 meio-campistas e 4 atacantes? O que você quer fazer? Porque ele escalou o Juninho e não deu tempo para o Juninho jogar o jogo inteiro, né? No momento em que o Brasil leva o gol da França, que deixa eu localizar aqui o momento do gol, peraí, que é o comecinho do segundo tempo, né? Antes dos 63. Aí, aos 63, ele coloca o Adriano, como se o Brasil, digamos, reconhecendo que o Brasil não tinha condições de virar o jogo com o Juninho em campo e sem o Adriano. Esse é o problema essencial da seleção brasileira, é um problema que eu acho que é tributário, Diego, do debate meio mal colocado entre futebol defensivo versus futebol ofensivo. Como Parreira e Zagallo foram acusados, injustamente, na minha opinião, de serem retranqueiros, em 94. 94 em 74, aí eles entram na pilha de empilhar atacantes, com perdão da redundância, eles entram na vibe de empilhar atacantes, tirando meio-campistas, você não vai mexer na linha de 4 que está lá atrás, mantém a linha de 4 atrás, escala apenas 1 ou 2 especialistas de meio-campo e empilha 4, 5 atacantes lá na frente, como se isso fosse garantia de que o futebol ia ser mais ofensivo. O Brasil de 2006 não é um time muito ofensivo, porque ele não consegue carregar a bola para o ataque. Ele não consegue carregar a bola para o ataque porque ele está sendo batido no meio-campo. Ele vive com aquele buracão no meio-campo. Então, esse problema é o problema que eu acho que se repete em 74 e em 2006. É por isso que eu acho que essas duas Copas podem ser analisadas juntos. Tem um artigo meu na Folha sobre essas duas Copas, daqueles bem longos, da Ilustríssima, que a gente depois pode deixar o link aí para o pessoal nos comentários, porque são Copas em que a formação do Brasil tem mais ou menos o mesmo problema, que é, em 74, ele só escala o Carpegiani de meio-campista nato e empilha aquele monte de atacantes, Caju, Rivelino, Jairzinho, Valdomiro, e em 2006 ele faz isso, ele dá a Emerson e Zé Roberto a obrigação de cobrir um território que 2 meio-campistas não têm condição de cobrir, para que o Brasil jogue com aqueles 4 atacantes empilhados lá na frente, em parte também, eu acho, pela impossibilidade de tirar do time alguma das 4 estrelas do quadrado mágico. Porque o Kaká você não podia tirar, porque era realmente o único ali que estava em grande forma, né? O Ronaldo era candidato a ser o maior artilheiro da história das Copas. O Adriano tinha feito uma grandíssima Copa das Confederações, vinha muito bem, mas em 2006 ele já está no declínio físico, já está meio acima do peso também, etc. E o Ronaldinho Gaúcho, a grande estrela do futebol brasileiro malabarista, eleito 2 vezes melhor do mundo, grande destaque do Barcelona, amado pela torcida, pela sua magia, você também não vai tirar o Ronaldinho Gaúcho. E esse foi o problema que o Parreira não conseguiu resolver. E é lamentável que ele não tenha reconhecido o erro, porque é uma questão axiomática, inevitável deduzir que houve erro. Ou ele errou ao estrear uma formação nova contra a França, ou ele errou ao não treiná-la antes, né?
Então, uma coisa que aconteceu com o Brasil é mais ou menos parecido com o que aconteceu com a Inglaterra, né? Exato. E você pode Então, falar um pouquinho. vamos comentar um pouquinho isso, porque eu acho que são duas situações que realmente como você falou, são bem parecidas. Claro que cada uma com sua, né, no seu contexto, né? A Inglaterra não é o Brasil não é a Inglaterra. Sim. Mas, de fato, essas duas questões que você destacou como tendo sido os problemas da seleção brasileira, que era uma dificuldade na escalação, no que diz respeito a como tirar do time um jogador que é considerado um grande craque, mas que ali no esquema tático ele não está funcionando, o esquema deveria ser outro. Então, um conflito aí entre esquema tático e individualidade, e nenhum dos dois técnicos, nem o Parreira e nem o Eriksson, que era o sueco técnico da seleção inglesa, conseguiram resolver isso. No caso da Inglaterra, os 4 grandes jogadores eram os meios-campistas, né? Era essa geração de ouro, essa Golden Generation, que é formada ali na Premier League, né? No começo nesse momento da Premier League, que a Premier League está começando a se tornar a maior liga do mundo, que ela se tornaria depois, na década de 10. Então, na direita estava o Beckham, que já nesse momento já estava no Real Madrid. Depois, formando ali a base do meio de campo, o Lampard, do Chelsea, e o Gerrard, do Liverpool. E do lado esquerdo, o Joe Cole, né? Na Eurocopa de 2004, nessa posição tinha jogado o Scholes, né? O grande craque do United. Já na Copa de 2006 estava o Joe Cole, do Chelsea. E esses 4 jogadores eram jogadores que o Eriksson tinha dificuldade de encaixar no meio de campo, né? Mas ao mesmo tempo também tinha dificuldade de tirar do time. Na frente era um 4-4-2, né? Na frente jogava o Michael Owen e o Wayne Rooney. Então, 2 garotos prodígios, o Owen já mais velho um pouquinho, né? Mas o Wayne Rooney tinha 21, 22 anos de idade. E também era difícil retirar qualquer um dos dois, né? O Rooney era craque do United, do Manchester United, e o Owen nesse momento já estava jogando no Newcastle. Tá? E a Inglaterra, percebe-se que a Inglaterra tem ali um problema de marcação no meio de campo. Nem o Lampard, nem o Gerrard, que jogavam no meio do meio de campo, estavam conseguindo controlar o adversário nesse setor. E aí tem, eventualmente, depois no jogo contra a Suécia, que é o último jogo Aliás, a trajetória da Inglaterra é curiosa, porque ela vence o primeiro jogo por 1-0 contra o Paraguai, no que acontece uma coisa raríssima, que é logo aos 4 minutos de jogo, o Gamarra faz um gol contra, o grande zagueiro paraguaio Gamarra. Depois acaba ganhando também de Trinidad e Tobago, porque, enfim, né? E empata no último jogo do grupo contra a Suécia. Nesse jogo, o Eriksson, ele tira o Gerrard e coloca o Hargreaves para encorpar um pouco mais ali a capacidade de marcação no meio de campo. E mais para frente, já nas quartas de finais, desculpa, contra contra Portugal, a Inglaterra acaba eliminada nos pênaltis, da mesma forma como tinha acontecido em 2004 também na Euro, né, que foi jogada em Portugal. O Portugal do Filipão, né, a gente ainda vai falar um pouquinho dessa seleção portuguesa, e ali ele tira o Owen, o Eriksson, né, tira o Owen e coloca o Hargreaves, mas a Inglaterra, né, morre na praia da mesma forma. Além dessa parte tática, que a seleção tinha problemas, ela também teve problemas fora do campo muito parecidas com a seleção brasileira, no sentido de que a seleção vivia um clima de celebridades, né? O Beckham era casado com a Victoria Spice Girls, as esposas todas, né, dos jogadores, elas foram para a Alemanha, ficaram hospedadas num hotel, não era o hotel da seleção, né, mas próximo, e os paparazzis, os tabloides britânicos estavam ali todos em torno das esposas, então tinha uma grande confusão também fora de campo com relação a essa o ambiente, né, era um ambiente mais festivo do que competitivo, e a Inglaterra acabou morrendo na praia, em muitos sentidos,
pelos mesmos motivos que acabaram também atacando o ambiente da seleção brasileira, né. Você ia comentar alguma coisa? Eu ia acrescentar, que você só para acrescentar no que você dizia sobre a Inglaterra, que eles são eliminados por Portugal, jogando com essa constelação de craques, eles não conseguem fazer um gol em Portugal, né. A chamada geração de ouro da Inglaterra Sim. joga uma partida inteira contra Portugal, não consegue fazer um gol. E depois, nos pênaltis, é um espetáculo de horrores. Eles perdem nos pênaltis para Portugal de 3-1. O Lampard erra um pênalti, o Gerrard erra um pênalti e o Carragher, do Liverpool, erra um pênalti. Então, para a Inglaterra, digamos, não é uma tragédia cair nas quartas de final, mas ficou meio vergonhoso, porque eles não caíram contra a Alemanha, não caíram contra o Brasil, caíram contra Portugal, né? E Portugal é uma seleção sobre a qual a gente pode falar um pouquinho, né, porque, estava vivendo também a sua geração de ouro ali naquele momento, né, comandada pelo Filipão. O Filipão tinha sido campeão do mundo com o Brasil em 2002, recebe esse convite da Federação Portuguesa, vai para Portugal. Em 2004, Portugal cedia a Euro. O Filipão consegue levar Portugal até a final, né? Uhum. Mas acaba derrotado numa grande zebra contra o time da Grécia. Nesse momento, na Copa, eles conseguem chegar na semifinal, que é, juntamente com 66, são os 2 maiores resultados da seleção portuguesa em Copas do Mundo, né. É a primeira Copa do Cristiano Ronaldo. Isso. Era um Isso, time de isso. Portugal com grandes craques, né. O Portugal jogava geralmente num 4-2-3-1, Sim, e no ataque, era o Pauleta, né, sim. mas aquela linha de 3 atrás do Pauleta tinha Figo, Deco. Deco e Ronaldo, né, É, Cristiano Ronaldo. Então era um time de craques, embora o Ronaldo ainda fosse muito jovem nesse momento aí, é. tinha menos de 20 anos, né, mas era um time de craques, né. E o Filipão foi feliz, eu acho que o Filipão, a gente sabe, né, aqui no Brasil, das limitações do Filipão enquanto no que diz respeito aos aspectos táticos, mas a grande qualidade do Filipão é com relação à gestão do grupo, né? Sem A dúvida. capacidade de incentivar e deixar o time jogando com o coração na ponta da chuteira. Ele fez isso em 2002 com a seleção brasileira, a família Scolari, e conseguiu fazer isso em Portugal, né? Tanto Sem em, dúvida. Ele em é um 2004 e mestre, 2006. né? Os jogadores Uhum, adoram o Filipão. exato. Eles respeitam o Filipão no vestiário, né? E, e essa geração de Portugal, ele conseguiu produzir esse encaixe, né? Essa química entre a geração do Figo, que vinha de ser uma Sim, geração que não havia tido grandes conquistas, não havia chegado a lugar nenhum, né? Chega realmente em algum lugar relevante só na Eurocopa de 2004. E aí, na Copa de 2006, ele consegue fazer essa química funcionar, né? Os jogadores como Deco, Figo, Pauleta, que já vinham de antes, têm um respeito muito grande por ele, né? E ele é adorado pelos jovens que estão ali chegando, Cristiano Ronaldo, etc. É um time que joga feio, né? Assim, não é a partida, para quem quiser ver, digamos, a versão contemporânea, a versão moderna da Batalha de Santiago, que a gente já tematizou aqui, o jogo famoso de 1962 entre Itália e Chile, que vira uma pancadaria a céu aberto. A coisa mais próxima disso que você vai ver nos tempos contemporâneos é o jogo entre Portugal e Holanda, sim. A Batalha nessa de Nuremberg. a Batalha de Nuremberg, que é quando Portugal de novo elimina a Holanda também desse jeito, né? O Uhum. jogo contra a Inglaterra é um jogo em que a Inglaterra tem mais a bola, tem mais talento, tem claramente mais cancha de grandes craques reunidos, mas não funciona pelas razões que você destacou, né? Esse jogo contra a Holanda, né, até hoje é o recorde de cartões amarelos e vermelhos, em uma competição organizada pela FIFA, né. Foram 16 amarelos
e 8 vermelhos, 4 para cada lado. Né? E saiu barato, né? Pela pancadaria que pulou, saiu barato. Só nessa última Copa, agora em 22, curiosamente, no outro jogo contra a Holanda, né, na semifinal contra a Argentina, a gente teve algo próximo, que aí foram 18 amarelos, mas só um vermelho. Então, em termos totais, chegou perto, mas em termos de efetivos, realmente esse jogo até hoje é o recorde de admoestações, né, de cartões amarelos e vermelhos num jogo da FIFA. Então, deixa eu falar um pouquinho da Itália, da campeã. Vamos Esse lá. time da Itália... Peraí, Del, vamos deixar Itália e França para o final. Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre a Alemanha, né? Porque a Alemanha era sede, né? E eu acho que a grande vitória alemã nessa Copa foi muito mais fora de campo do que dentro de campo, né? A organização foi realmente impecável, mas além da eficiência que característica alemã, o clima de tranquilidade, de alegria, de comemoração, celebração que tomou conta das cidades alemãs ali, eu acho que era algo para ser marcado, né? Para ser destacado. Dentro de campo, a Alemanha era comandada pelo Klinsmann, né? O Klinsmann era o técnico. O Klinsmann, ex-jogador, né, centroavante, atacante nos anos 90, ele tinha acabado de se aposentar, estava morando nos Estados Unidos, na Califórnia, e a Confederação Alemã, a Federação Alemã foi lá e falou: "Você não quer ser técnico?" E ele falou: "Ah, tá bom." O Klinsmann, ele dirige a Alemanha nessa Copa. Tendo Depois como não tem assistente o Joachim Löw. Que depois seria o técnico seria nas Copas seguintes, né? O técnico do 7-1. Que é uma coisa curiosa, que o Löw também não era um cara que tinha uma carreira, ele era um amigo do Klinsmann, que o Klinsmann tinha feito na sala de aula, né? No curso de formação de técnico da UEFA, e eles se conheceram, e o Klinsmann chamou o Löw para ser assistente. O Klinsmann depois vai ter uma carreira pífia, né, como técnico. Vai ser técnico do Bayern por uma temporada, vai fracassar, depois vai voltar para os Estados Unidos, vai ser técnico da seleção americana, aí sim vai voltar para a Copa em 2014, né, vai dirigir a seleção dos Estados Unidos. Dentro de campo, o time da Alemanha era um time que estava passando um processo ali de renovação, de certa forma, mas era um time que o Klinsmann ele conseguiu imprimir ao time da Alemanha um pouco dessa alegria e dessa celebração, dessa festividade que estava acontecendo fora de campo. Era um time que, diferente da cultura alemã, né, da tradição alemã, era um time que jogava para frente, um time que aplicou várias goleadas, né, na fase de classificação, 2-4-0. Era um time que tinha ali um meio de campo, o Ballack, né, era o principal craque, que de fato não é um grande jogador, né, mas tinha o Schweinsteiger, tinha o... Klose. Na frente era o Klose e o Podolski, né? Isso. Mas o Schneider, eu estava tentando relembrar o nome do Schneider, no meio de campo vinha o Schneider e o Schweinsteiger do outro lado, então era um 4-4-2, às vezes flutuando um pouquinho pro 4-2-3-1, que tinha esses dois grandes artilheiros, né? O Klose e o Podolski na frente. E no gol, a grande polêmica foi no gol, na verdade, porque o Klinsmann ele decidiu tirar o Kahn, né, que tinha sido titular na Copa de 2002 e que era um goleiraço. E colocou o Lehmann, que era goleiro do Arsenal e da Inglaterra, e foi o titular na Copa. O Kahn acabou jogando só na decisão do terceiro e quarto contra Portugal, né? Antes da gente falar das duas campeãs, só um comentário rápido sobre a Argentina. A Argentina acaba eliminada por essa Alemanha, né, nos pênaltis, né, nas quartas. A Argentina jogava num 4-4-2 losango, bem ao estilo argentino, com a defesa tinha Ayala, Heinze, Sorin na lateral esquerda. Na lateral direita jogava mais o Burdiço, mas jogou até o Scaloni, né, o atual técnico. E no meio de campo tinha ali o Mascherano, como volante, né, o meio-campista de contenção, o Maxi Rodrigues na direita, que é lembrado sempre pelo golaço que ele fez contra o México nas oitavas, né, que ele pega de fora da área, mata no peito e chuta de voleio, um golaço.
e o Cambiasso na esquerda, e o grande craque, que era o Riquelme. Né? O Riquelme jogando ali como engante, estava no auge da sua carreira, jogando no Villarreal, e ele era o chefe da seleção. Apesar de que ali no ataque a gente tinha dois outros grandes craques, que eram o Crespo e o Tevez. Né? Uma curiosidade para quem mora aqui no Brasil é que, nesse momento, jogam a Copa tanto o Tevez quanto o Mascherano como atletas do Corinthians. Eles só seriam vendidos para o West Ham, o time inglês, depois da Copa, já em agosto. Né? Então, a Argentina também é um time que joga bem, mas acaba eliminada pela dona Eles da jogam casa. muito bem contra a Sérvia, né? A Sérvia e O Montenegro, 6-0. que eles deixam uma impressão maravilhosa. Só para completar o que você disse, o time era esse mesmo, mas nas fases anteriores joga o Saviola, junto com o Crespo na frente, contra a Costa do Marfim. Do Barcelona, Saviola do Barcelona, no lugar do Tevez. Contra a Costa do Marfim, que é um 2-1, jogam Saviola e Crespo na frente, e também no jogo contra a Sérvia e Montenegro, jogam Saviola e Crespo na frente, joga o Gonçalves no meio campo. Importante lembrar que no banco está Lionel Messi. Né? Essa é a primeira Copa. Essa é a primeira Copa do Cristiano Ronaldo e a primeira Copa do Messi. O Cristiano Ronaldo com a diferença que o Ronaldo era titular. E o Messi fica no banco. De Portugal. O detalhe interessante desse time da Argentina também é que nas oitavas ele enfrenta o México, e essa é a última vez em que dois técnicos do mesmo país se encontram no mata-mata de Copa, porque o técnico do México era o argentino La Volpe, o técnico da Argentina era o Pekerman. Né? O que acontece no ciclo da Argentina é que o Bielsa tem uma campanha espetacular nas eliminatórias de 2002. Em 2002 ele pega o grupo da morte na Copa do Mundo, com Nigéria, Inglaterra e Suécia. Né? Veja a diferença para o grupo do Brasil. O grupo do Brasil era Turquia, China e Costa Rica. Né? E é eliminado com uma vitória, um empate e uma derrota. Faz uma boa apresentação na Copa de 2002. Ganha bem da Nigéria, massacra a Suécia, mas não consegue sair do 1-1, e perde de 1-0 da Inglaterra com gol de pênalti. Então, é eliminado, passa por um período de mergulho profundo lá nos recovecos e nas profundezas dos matagais de Rosário, de Santa Fé, faz a sua reciclagem, continua na seleção e ganha o ouro olímpico. O Bielsa ganha o ouro olímpico com o Messi. 2004. E aí, depois de ganhar o ouro olímpico, ele sai. Aí ele renuncia, e a Argentina traz o Pekerman, que leva a seleção até as quartas, em que ela perde com a Alemanha, nos pênaltis. Depois, a seleção do Maradona, em 2010, levaria uma cacetada da Alemanha, de 4-0. Né? Nas quartas. As pessoas, às vezes, confundem as duas Copas. 2006, com o Pekerman, a Argentina faz uma boa apresentação, dá uma goleada histórica na Sérvia, joga muito bem as primeiras partidas e tem um duelo pau a pau com a Alemanha. Essa Copa tem muito 0-0, muita partida decidida no finalzinho, com 95 minutos ou com 120 minutos, etc. Vale comentar a média de gols dessa Copa, 2,29, bem abaixo da média de 2002, por exemplo, que foi 2,56. Né? Pois é. Então, era uma Copa, foi uma Copa de jogos não muito com muitos gols, né? Vamos dizer assim, para não dizer que foram jogos feios. Que merece. Vamos falar das duas finalistas. As duas finalistas. A Itália, ela joga, assim, eu acho que dá para o jeito mais exato da gente descrever essa formação da Itália é 1-4-1-3-2, porque ela joga com uma linha de 4, mas o Pirlo, ele fica bem forte, bem firme na frente daquela linha de 4. Né? E aí depois você tem 3 jogadores atrás dos atacantes, que são o Luca Toni e o Totti. Né? Esses 3 jogadores atrás dos atacantes são o Camoranesi,
o Gattuso e o Perrotta. Nessa Copa já não está Maldini, na minha opinião, maior defensor de todos os tempos, Paolo Maldini, dá um azar com relação aos títulos, porque ele entra na Copa de 90, ele joga a Copa de 90, joga a Copa de 94, vai até a final contra o Brasil, é parte daquela dupla que anula Bebeto e Romário durante a final, né? Ele vai à Copa de 98, vai à Copa de 2002, joga extraordinariamente bem a defesa italiana na Copa de 2002, é eliminada no que eu consideraria o pior escândalo de arbitragem da era moderna nas Copas, que é a partida entre Coreia do Sul e Itália. Itália tem gol anulado, tem pênalti não marcado, tem expulsão completamente injustificada. É uma arbitragem muito tendenciosa, facciosa. Mas a Itália tem aí, como é tradicional, uma das melhores linhas de defesa da história das Copas, com Zambrotta, Cannavaro, que é o craque da Copa, Materazzi e Grosso. Grosso é o cara que faz o gol de pênalti, que dá o título à Itália. O Cannavaro era o capitão, né? Cannavaro era o capitão, jogador não muito alto para padrões de zagueiro europeu, né? O Materazzi, sim, era bastante alto, mas o Cannavaro não era. E no gol, Didi Buffon. Esse é o time campeão do mundo. Tem duas características aí desse time que eu revi. A semifinal contra a Alemanha e a final contra a França. Olha, no caso da semifinal, é bem curioso o fato de a Itália só ter feito os gols no finalzinho da prorrogação. A Itália derrota a Alemanha por 2-0, mas é um 2-0, sim, bastante enganoso, porque o primeiro gol é aos 117 minutos de jogo, e o segundo gol, quando a Alemanha já está empilhada lá na frente, eles marcam o segundo aos 120 minutos. Praticamente 2 gols ali nos acréscimos da prorrogação, né? Isso, ali na Bacia das Almas. Só que a Itália é claramente um time melhor que a Alemanha. Sim. Claramente. É um time que toca melhor a bola, é um time que controla melhor o jogo. Ele teve chances de vencer, teve mais chances que a Alemanha, a vitória foi justa, mas é aquela coisa meio não muito prazerosa de se ver, vamos dizer assim, né? Não foi a preparação desse episódio aqui, vendo a semifinal Itália e Alemanha, não foi o momento mais prazeroso da minha vida vendo futebol. Deixa eu colocar alguns comentários só, para completar o que você disse, né? Primeiro, destacar o Pirlo, né? Jogava de terno mesmo. Ele jogava, como você disse, ali na posição meio de campo, na frente da linha de zaga, né? Mas também era o responsável por criar as jogadas, né? Então jogava naquilo que os italianos chamam de o regista, né? Outro jogador que eu acho interessante destacar é o Totti, porque nesse momento o Totti jogava na Roma e ele foi um pouco um precursor da volta do falso 9, né? A gente fez um episódio já aqui sobre o falso 9, e o falso 9 ficou um tempo sem ser utilizado, mas o Totti, ele, antes do Messi, né, que se tornaria meio que sinônimo dessa posição, o Totti já fazia isso na Roma e na seleção também. Ele voltava muito. A dupla de ataque era ele e o Toni, né? O Toni, que era um cara fazedor de gol, não era craque, não era nada disso, longe disso. Um pouco parecido com o Totò Schillaci em 1990, um jogador bem mediano, mas que fazia gol. Para chegar ali e completar. Exato. E o Totti, ele era o cara que saía da área, pegava a bola, carregava, mandava para o Toni. Mas 2 últimos comentários sobre a Itália que eu acho que é um pouco da tradição italiana e que vale destacar. Aliás, esse time da Itália, como eu falei no começo, é o último grande time italiano, né? Depois daí a Itália entraria nessas maré baixa que eles vêm até hoje, né? Eles jogam a Copa de 2010, a de 2014, não vão bem em nenhuma das duas, e agora de 18 e 22 ficaram fora da Copa. 26, vamos ver ainda, né? Eles ainda vão jogar a repescagem. Ficar fora de 26,
Mas essa seleção ela se caracterizava dentro de campo por uma solidez defensiva gigantesca, muito forte, né? Então você destacou aí o Cannavaro, craque de bola, né? E o Materazzi, que vai acabar sendo personagem da final, né? Mas fora de campo também a seleção era caracterizada por algo que é comum na história do futebol italiano, que é um grandíssimo escândalo de arbitragem que Sim. estoura na Série A logo antes da Copa, em maio de 2006 é descoberto. Um mês antes da Copa. O chamado escândalo do Calciopoli. Um escândalo que o negócio foi tão grave, os caras tiraram 2 títulos da Juventus. A Juventus tinha sido bicampeã italiana nas 2 temporadas anteriores. Os títulos foram cassados, porque descobriu-se ali vários jogos foram os árbitros arranjaram os resultados, né? Então a Juventus acaba sendo até, inclusive, rebaixada da Série A como consequência desse escândalo. E vários outros times implicados, Milan, Inter, todo mundo perde ponto, Fiorentina, mas a Juventus acaba tendo os maiores consequências, perde os seus 2 Scudettos, é rebaixada para a Série B. Dirigentes da Juventus, o presidente, vários dirigentes são banidos do futebol, né? E, curiosamente, nessa final, estavam em campo 11 jogadores da Juventus, né? 8 na seleção italiana e 3 na seleção francesa. E os caras estavam em campo, mas tinha acontecido tudo isso um mês antes da Copa, né? Que é um paralelo interessante com 82, quando a Itália também foi campeã e quando também tinha havido o escândalo chamado do Totonero, pouco antes da Copa também, né? Eles precisam de um escândalo, né, para animar a coisa. Vamos falar da final. Aparentemente, o futebol italiano ficou muito menos escandaloso das últimas décadas e eles não estão ganhando nada. Precisa de um escândalo. O escândalo agora é dentro de campo e não fora de campo. E a França, né, Idelber? A França, que eliminou o Brasil, de novo, só para insistir, no 1-0 mais contundente e mais dominante da história das Copas. Um comentário muito rápido sobre o jogo, né, da França com o Brasil, mas, na verdade, sobre o gol francês, né, que é um gol, né, o Zidane cobra a falta e o Henry completa. E Henry e Zidane, 2 grandes craques, 2, né, da seleção francesa de muitos anos, eles jogaram quase 60 jogos juntos, né? O Zidane no meio de campo e o Henry no ataque. E a única vez em que eles se combinaram para fazer um gol, né, uma assistência do Zidane com o gol do Henry, foi esse gol contra a seleção brasileira. Eles nunca combinaram para fazer um gol na vida. Eles fizeram 58 jogos juntos. Exato. Pela França e só combinaram para gol contra o Brasil. Mais um detalhe sobre esse gol, antes da gente falar da final. Tem toda uma polêmica do meião do Roberto Carlos, né? Sim. Que gera debates desnecessariamente agressivos na internet. É importante a gente destacar aqui, por um lado, não era o Roberto Carlos que estava encarregado de marcar o Henry, isso é fato, mas também é fato de que a imagem de um jogador ajeitando o meião enquanto o maior meia atacante do seu tempo está cobrando uma falta na direção da sua área, é um retrato da pompa, da arrogância e dessa vibe displicente da equipe do Parreira. Né? As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A França, observando a final contra a Itália, Diego, eu queria ressaltar 3 coisas espetaculares, que as pessoas não se lembram porque a cabeçada do Zidane no Materazzi ocupa toda a atenção. Sim. O Zidane abre o placar batendo um Panenka. É um pênalti. É um pênalti que o Zidane cobra em um Panenka que bate na trave e quica dentro do gol. Ele, por pouco, muito pouco mesmo, ele não entra para a história das Copas como o único a errar um Panenka numa final de Copa. Deve ser, né? Eu imagino que sim. Não revisei aqui não, mas estou passando pela minha memória. Eu acho que não tem nenhum, não. Ele quase erra esse pênalti porque bateu
Panenka que quase que não deu certo. A França logo depois empata e o jogo vai para a prorrogação. A minha sensação revendo essa final foi a seguinte: a França é um time que no ataque é muito mais talentoso do que a Itália. Assim, Zidane e Henry, eu levo esses dois para ser o ataque do meu time a qualquer momento do dia. Qualquer momento. Antes de levar Luca Toni e Totti, né? A Itália claramente tem uma linha de 4 superior, uma defesa superior e, evidentemente, um goleiro muito superior. O Buffon, nesse momento, está no auge. Tem uma jogada na prorrogação, aos 105 minutos de jogo, que é um pouquinho anterior à porrada do Zidane no Materazzi, que é uma cabeçada do Zidane na bola. É uma cabeçada que ele dá. É espetacular, quem puder rever esse lance. Veja, é uma cabeçada assim como o Dadá Maravilha ensinava, né? Queixo no ombro, um giro violento da cabeça, dando aquela porrada no ângulo, e o Buffon vai lá e espalma para escanteio. Tem uma reação muito emocional do Zidane, essa jogada, ele pragueja assim contra a competência do Buffon, e aí logo depois, um pouquinho depois, uns minutos depois, tem a jogada que eu acho que nem vale a pena a gente tagarelar tanto sobre ela, né? O Zidane e o Materazzi são vistos batendo boca, o Zidane vai voltando para o seu campo de defesa, o Materazzi vai caminhando atrás dele, o Zidane dá meia volta e tasca-lhe uma cabeçada no peito. As câmeras pegam tudo, claro. Sim. E o juiz consulta o quarto árbitro e o Zidane é expulso no último jogo da sua carreira profissional, com a partida 1-1 em uma final de Copa do Mundo. Já no final da prorrogação. No final da prorrogação. A partida vai para os pênaltis, nos quais o Zidane, batedor da França, não está. Não bate. Só um comentário muito rápido sobre o Zidane mesmo, né? O técnico da França era o Domenech, e tem uma história muito curiosa que envolve o Zidane, mas não só ele, também o Makelele e o Thuram, que era um grande zagueiro, né? Jogava na Juve, e o Makelele do Chelsea, meio campista. E o Zidane, depois que a França é eliminada na Euro de 2004, os três, que eram 3 veteranos, eles anunciam a aposentadoria da seleção. Né? E vai ser o Domenech. A França vai, durante as eliminatórias, vai tendo dificuldade no seu grupo e ficou arriscada de não se classificar para a Copa. Né? Então o Domenech ele consegue convencer esses 3 veteranos a voltarem, e eles são titulares, e eles jogam a Copa, né? E o Zidane, então, tem esse arco, né? Desde de aposentado, volta e acaba se aposentando depois da cabeçada. O Materazzi, ele acaba sendo personagem dessa final também, não só pela provocação, que nunca ficou explicado exatamente o que ele diz, ele até publicou um livro depois em que ele dá 249 possíveis coisas que ele teria dito ao Zidane, mas nenhum dos dois acabou de fato relatando o que disseram. Só que o Materazzi, ele era zagueiro, mas ele tinha feito o gol, né, do empate da Itália. Ele faz o gol do empate, ele cabeceia a bola aos 19 minutos. Então, os dois nomes, Materazzi e Zidane, são realmente aí e ele converte o pênalti, destaques. Né? Ele converte o pênalti. A Itália vence a Copa por 5-3 nos pênaltis. Quem perde é o Trezeguet. O Trezeguet, exato. Que havia feito o gol de ouro contra a Itália, que deu à França o título de campeã da Eurocopa de 2000. Sim. Veja como é o mundo, né? Como o mundo dá volta. Naquela época, em 2000, ainda existia essa história do gol de ouro, né? Na Euro. Então, a partida fica empatada, ela vai para a prorrogação, e na prorrogação o Trezeguet faz o gol e o jogo acaba. Esse estranho conceito que existia ali na segunda metade dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Na Euro de 2000, a França derrota a Itália na final com o gol de ouro do Trezeguet. O Trezeguet bate o pênalti, esse pênalti é na trave, não é isso? Ele erra na trave. Eu acho que é isso mesmo, ele erra o pênalti na trave. O Trezeguet que era argentino, né? Nascido na França, mas de família argentina, o pai dele era jogador, e ele foi criado na Argentina, começou a jogar no Platense, que é um dos poucos times famosos do mundo. Essa seria a segunda
de 3 Copas decididas nos pênaltis, né? A de Sim, 94, 2006 e depois 2022. Uhum. Eu acho que, no caso das Copas de 94 e de 2022, os pênaltis fizeram justiça total ao melhor time. Sim, o sim. Brasil não deu um grande show contra a Itália, mas ele foi indiscutivelmente o time dominante naquela final. Uhum. Se tivesse que ter tido um vencedor, teria que ter sido o Brasil. Na Copa de 2022 nem se fala. A Argentina dominou a partida durante 80 minutos, 2-0 tranquilo, poderia ter feito terceiro. Só foi sufocada durante os últimos 10 minutos do tempo normal, em que levou o empate. Dominou a prorrogação, abriu 3-2 na prorrogação, levou um gol de pênalti bobo no finalzinho, e aí os pênaltis fizeram justiça, né? Na Copa de 2006, também não dá para dizer que a Itália foi uma campeã injusta, mas a França era mais talentosa na frente. E, claro, a Itália era segura Deus, atrás, né? Sabe Deus o que teria acontecido se o Zidane continua no campo, né? Isso é impossível saber, mas em todo caso é uma Itália legítima campeã, com uma defesa extraordinária, um goleiro absurdo, né? Um goleiro é o grande momento do Buffon, assim. E uma final insólita, né? Com uma cabeçada maluca do nada, do maior jogador de seu tempo, né? Contra um zagueiro que era bom zagueiro e tal, mas era um carniceiro também, né? Esse Materazzi. Tinha que jogar com a focinheira. E aí, decidido nos pênaltis. Resumindo, acho que foi uma Copa em que as individualidades que não conseguiram se encaixar no coletivo, como é o caso da seleção brasileira e da seleção inglesa, marcaram, e nesse caso da seleção francesa, uma individualidade do maior craque, né, do Zidane, num momento ali inexplicável, pelo menos nunca foi dada explicação depois disso, marcou a final, e é difícil a gente lembrar dessa final e não lembrar dessa cena, não é isso? É isso. Vamos fechar por aqui, então. Maravilha. Deixando nosso bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Lembrete, a coisa do algoritmo faz diferença, então deixe o seu like, circule nos seus grupos de Zap, comente, comentário, avalie a gente no Spotify, no Apple Podcast. Tudo isso ajuda para que o trabalho chegue a mais pessoas. E é isso. Até a próxima. É isso, pessoal. Agradecemos a audiência. Sexta-feira que vem estamos de volta. Nós somos Meio de Campo, Futebol e Sua História. Até a semana que vem. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.